E sejam muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo da série Fly Empresas, a série que vai ajudar você, dono de uma pequena empresa, a dobrarem os lucros da empresa de vocês. Hoje nós vamos falar do fator mais decisivo de todos, do fator mais importante e como fazer esse fator apoiar o crescimento dos seus lucros. De que nós estamos falando? Nós estamos falando de cultura, a cultura da sua empresa, que é quem manda no final do dia. Não importa o que o chefe fala, não importa o que o cliente pede, não importa o que o colega de trabalho cobra, quem faz as coisas acontecer na sua empresa daquele jeito é a cultura, essa força invisível que nós vamos entender como ela funciona aqui hoje e como fazer ela apoiar o crescimento da sua empresa. Vamos que vamos, donos de pequenas empresas, vamos chegando, vamos tocando o coraçãozinho aí, vamos curtindo e se inscrevendo para quem está vendo no YouTube. E é isso, pessoal. Seguinte, situação atual de muitas empresas que eu vejo por aí, tá? Situação atual de muitas empresas. Eu vejo empresas que não evoluem, que não saem do lugar, que a empresa continua errando na mesma coisa, entra ano, sai ano, cometendo os mesmos erros. Olha, esqueci de pôr meu fone, deixa eu pôr meu fone aqui e dar uma agitadinha numa coisa aqui. Aí, ó, pronto. Então, vemos empresas que entram ano, sai ano, as coisas não mudam, erram nas mesmas coisas, ficam do mesmo jeito, nada vai para frente, sabe? Parece que não evolui. Tem muitas empresas assim. Tem muitas empresas onde metas são lançadas, o dono vai lá, define uma meta, fala com a equipe, às vezes nem fala, né? Mas vai lá, fala com a equipe, etc. E as metas não são batidas e ninguém parece que está nem aí para isso. Temos empresas também onde as pessoas são desengajadas. Vocês devem saber bem o que é isso, você que está vivendo essa situação. Aquele time, né? Aqueles colaboradores que faz o mínimo necessário ali, finge que trabalha, tá? Vai dando o horário de ir embora ali, ele já está com a bolsa debaixo do braço para ir embora, já está fechando as coisas ali para ir embora. Aquele corpo meio mole assim durante o dia, assim, você sabe como é que é isso, né? Eu vejo muita empresa onde o dono tem essas pessoas desengajadas lá, são pessoas que não compram as ideias da empresa, são pessoas que não acreditam na mudança. Então esses cenários que nós estamos falando aqui são o quê? Sinalizações de cultura fraca, de cultura que estão indo contra o crescimento, de que não estão apoiando o crescimento dos lucros, que não vão suportar isso por muito tempo. Mesmo que você faça força de vendas, faça força para acelerar o marketing. Você percebe também quando o dono falta um dia na empresa, a empresa parece que para de funcionar. O dono não pode ir um dia, né? Você vai lá, vai resolver alguma coisa, não pode ir na empresa. No outro dia, você fulano fez isso, vai, era para ter feito ontem, não fez? E tal coisa, resolveu? E aquilo ali, como é que ficou? Parado. Meu Deus do céu, parece que essa empresa para de funcionar quando eu não estou aqui. Você já passou por isso? Isso acontece, esse tipo de coisa acontece por causa de um conceito, que é cultura, né? Mas esse conceito, ele emerge em todos os grupos de pessoas. Em todos os grupos de pessoas emerge esse conceito que nós estamos falando aqui hoje, que é cultura. Tá? Nós vamos entender como fazer a cultura apoiar o crescimento dos seus lucros. E toda empresa tem uma cultura, inclusive a sua. Tá? E se você não está agindo intencionalmente para criar uma cultura positiva, pode ser que ela esteja sendo um freio de mão puxado e você tentando acelerar a empresa. Mas vamos entender. Todos os grupos de pessoas, em todos os grupos de pessoas emerge uma cultura ali. Por exemplo, né, pessoas que vão a um estádio de futebol. Tem lá, pessoas vão a um estádio de futebol. Tem uma cultura em volta daquele lugar ali. As pessoas chegam, vem uma pessoa do mesmo time, ela sabe o que ela pode fazer. Pô, vou cumprimentar, vou falar isso, vou falar aquilo, né? Vou chegar perto. Vê uma pessoa de uma camisa de um outro time, né? Dando um exemplo da cultura daquele lugar, ela, opa, não chega perto, não sabe o que faz, fica distante, não mexe. Sabe como é que tem que assistir o jogo, o que fala, por onde o que faz lá dentro. Tem uma cultura ali. Do mesmo jeito, você vai num grupo de luta, de jiu-jitsu. Você chega lá, tem a saudação, tem o início, tem os rituais, tem as rotinas, tem a vestimenta, tem os cumprimentos, tem o tipo de relacionamento que se constrói ali. E não precisa ninguém falar.
As pessoas que vão entrando vão entendendo aquilo ali, vão sendo moldadas a agirem daquele jeito. E em todos os grupos de pessoas emerge uma cultura. Por quê? Porque pessoas são seres que criam hábitos. Hábitos são atalhos cerebrais para economizar energia. O cérebro é uma máquina gastadora de energia. Então, tem um mecanismo para economizar energia ao executar decisões repetidas, rotinas repetidas. Esse mecanismo é o hábito. Então, pessoas têm hábitos e grupos têm hábitos. Por quê? A pessoa, se o ser humano tivesse que ficar pensando, nossa, como é que eu vou agir, como é que eu vou cumprimentar, como é que eu vou fazer aquilo, o que eu tenho que fazer quando eu estou perto desse tipo de pessoas? Não, emerge uma cultura ali, uma força comportamental daquele grupo. E como empresa são um conjunto de pessoas, tem um hábito organizacional ali. Então a cultura, ela é o quê? Um conjunto de crenças, de normas, de regras, de políticas, de comportamentos aceitos, de comportamentos não tolerados, de rotinas, rituais. Tudo isso é a cultura. E isso meio que forma ali o jeitão da sua empresa. Como é que funciona? O que você percebe ali quando você tem contato com aquela cultura? Tá certo? Isso é a cultura. Mas ela é basicamente uma força invisível que move as pessoas dentro da sua empresa. Quando tem um problema, como é que as pessoas reagem? Quando um cliente reclama, o que elas pensam, o que elas falam, o que elas fazem? Quando o líder passa uma meta, o que as pessoas fazem, o que elas pensam, como é que elas se sentem, o que elas esperam? E a todo momento tem direção, uma direção ali, a cultura está puxando ela em direção a alguma ação, a alguma decisão. Tá? Então é uma força invisível que move as pessoas da sua empresa. E se essa força invisível estiver empurrando a sua empresa para o outro lado, não estiver colaborando com o crescimento, não estiver apoiando os lucros da sua empresa, como é que fica? Você vai acelerar o seu carro, colocando verba em marketing, contratando vendedores, divulgando, fazendo marketing de conteúdo, conversando com clientes, acelerar, mas o freio de mão está puxado lá em cima e a empresa não anda, não sai do lugar, dá um passo para frente, dois para trás, dois para frente, um para trás e por aí, variando ali, e entra ano, sai ano, você fica com a sensação que poderia estar crescendo muito mais. Eu escuto muito isso. Minha empresa poderia estar crescendo mais. Nossa, por que eu não estou indo para frente? Um dos motivos é a cultura, que é quem manda no final do dia. Tem uma frase que foi dita há mais tempo pelo Peter Drucker, mas ela é bem falada, que é: a cultura devora a estratégia no café da manhã. Porque na década de 90 teve um boom da estratégia no mundo, né? Os pensadores de estratégia, Michael Porter, entre outros, definiam os poderes de barganha do mercado, o conjunto de atividades para definir estratégia. A estratégia era o que definia o sucesso de uma empresa. Mas Peter Drucker, né, até antes disso, ele ainda falava, bom, quem manda no final do dia é a cultura. A cultura devora a estratégia no café da manhã. Você define ali uma linha de trabalho, uma meta, um posicionamento, um direcionamento, um diferencial que você quer construir, mas se sua cultura não está alinhada, nada acontece, nada sai do papel, os planos não tornam realidade, as metas não são batidas, as pessoas não fazem o que você espera ou diga que tem que ser feito, certo? Então é a cultura que manda. E o que é cultura e o que não é cultura? O que eu já falei, né? É o jeitão da sua empresa, é esse conjunto de normas, crenças, políticas, regras, comportamentos aceitos, comportamentos tolerados, rituais, rotinas, tudo isso emaranhado ali forma a cultura da sua empresa. Por isso que uma cultura é uma coisa única, é o real diferencial competitivo, porque cada empresa tem a sua própria cultura. Pode ser que empresas tenham princípios ali, as culturas de empresas podem se basear em princípios semelhantes, podem ter sim semelhança, mas cada cultura é única. E o que não é cultura? Cultura é coisa de startup, é startup moderninha, cultura é colocar totó, né, pimbolim, totó na empresa, colocar ping-pong lá na empresa. Cultura é diversidade. Não, cultura é um jeito. Aí tem vários jeitos, né, e tem artefatos, enfim. Mas o que significa cultura, então? Porque as pessoas confundem.
que significa cultura. As pessoas acham que cultura é ser uma empresa moderna com cara de startup. Não. A cultura é a força que vai direcionar a sua empresa ali. Você tem isso na sua empresa já. Atualmente você já tem isso. Se você não definiu, as pessoas mais influentes da sua empresa definiram por você. Se você não construiu uma cultura, alguém pode ter construído por você. Tá? E quais tipos de culturas existem? Como eu falei, cultura é uma coisa única. Mas podemos separar em conjuntos, em tipos de cultura. Tem culturas que são mais focadas no resultado. Tá? Uma bem tradicional é a cultura da Ambev. Tem culturas que são mais focadas na inovação. Por exemplo, a 3M é uma cultura super focada na inovação. Tem culturas focadas na eficiência operacional. Por exemplo, a Dell é uma cultura focada na eficiência operacional. A Toyota, né, as empresas japonesas aí principalmente. Tem culturas focadas na escala, como o Walmart, por exemplo, entre outras. Culturas focadas em criatividade, como Disney. Enfim, tem vários tipos de cultura. Tem um range ali, né, que uma cultura não é só focada no resultado, ela é focada no resultado, mas tem um pouco de um outro perfil. Enfim, temos tipos de cultura. E você tem que entender, nós vamos falar o passo a passo para isso hoje. Bom, como é que é a minha essência aqui da minha empresa, onde eu quero chegar, que características eu preciso ter para chegar lá, o que eu vou manter, o que eu vou construir aqui. É isso que eu quero para a minha empresa, é esse tipo de cultura que eu quero ter, que eu tenho e que eu quero melhorar. Então, qual é a diferença desses tipos de cultura? A diferença é que tem empresas que valorizam mais um tipo de comportamento, tem empresas que valorizam mais o outro tipo, tem empresas que incentivam mais alguns comportamentos e punem outros comportamentos, não aceitam. Tem empresas que incentivam o foco em resultado, a geração de resultado, a geração de lucro, metas, bonificações. Tem empresas que não permitem erros, né? E uma empresa que não permite erro, que demite quando a pessoa erra, quando tenta alguma coisa diferente e erra, são empresas que não têm a cultura de inovação, porque a inovação tem a ver com testar, errar, aprender, acertar. Então, a diferença está naquilo que é valorizado, naquilo que é incentivado, naquilo que é punido. E por que é importante, então, investir em cultura? Porque é isso que manda na sua empresa. Tá? O conjunto de comportamentos ali, essa força que vai direcionar seu time a fazer o que tem que ser feito, a gerar resultado, a ter compromisso com o resultado, compromisso com o cliente, compromisso com o sucesso da empresa, é a cultura. Por isso que é importante investir nisso. Porque senão você vai fazer a sua empresa dar um voo de galinha. Vai fazer a sua empresa dar um voo de galinha, que você vai forçar marketing, vai forçar vendas, vai dar um crescimento ali, a coisa não vai sustentar, porque a cultura está desalinhada, as pessoas boas vão sair, as pessoas que tinham muita vontade de fazer acontecer, vão ficar apáticas e a coisa desanda. Tá? Então é por isso que você precisa investir tempo nisso, dinheiro nisso se precisar, enquanto sua empresa é uma pequena empresa. A melhor hora para você ter começado a se preocupar em cultura e construir uma cultura de sucesso na sua empresa era antes de contratar o seu primeiro funcionário. Bom, já passou esse dia, então a melhor hora é agora, tá? Porque cultura é como a personalidade de uma pessoa. Com a personalidade de uma pessoa. A pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais rígida, tem que fazer mais força para mudar, gastar mais energia para mudar, tem que ser mais insistente e repetitivo para conseguir mudar. Imagine a cultura como uma personalidade de uma pessoa. Então a gente tem que mudar quanto mais jovem possível a gente for construindo ali o conjunto de crenças e comportamentos desejados, melhor. Tá certo? Meus alunos lá do programa Fly, eles todos passam por um processo de definir os pilares ali da cultura deles, os valores, os princípios, entender como é que eles geram valor para o cliente, definir os posicionamentos, definir as características-chave de cultura que ele precisa identificar nas pessoas. E todo mundo passa por esse processo, elabora um material ali para dar essa base e começa. Né? Essa semana nós temos alunos que estão fazendo essas reuniões de lançamento lá na empresa deles para engajar o time nesse processo de construção de cultura. Que tem algumas etapas, eu vou falar um pouco delas aqui hoje, tá certo? Então o maior benefício disso vai ser sustentar o crescimento, apoiar o crescimento dos lucros, dos números, da estrutura, fazer a sua empresa crescer com consistência e parar de travar o crescimento. Né? Agora é buscar o dobro de lucros com a cultura que apoia isso, certo?
Então, se você não consegue implementar mudanças na sua empresa, se planos não são totalmente cumpridos, se ninguém liga para as metas, se as iniciativas, se as ideias, se as melhorias são boicotadas, e se tem aquela famosa rádio peão lá na sua empresa, lá na cozinha, lá na copa, ou lá fora, se tem uma rádio peão ali que boicota tudo, você precisa trabalhar essa cultura. E a boa notícia que eu trago, né, para você que é dono de pequena empresa e nunca se ligou nisso, fala, caramba, nunca pensei nisso lá na empresa, e agora? Alguém já construiu a cultura por mim? Ou, ao invés de eu construir uma cultura de foco, minha empresa tem uma cultura de fofoca. Ao invés de minha empresa ter uma cultura de honestidade, ela tem uma cultura de mentira. E agora, o que eu faço? Olha, para te acalmar, eu te digo. Assim como um hábito de uma pessoa, um hábito organizacional, a cultura ela é moldável. Dificilmente você vai conseguir eliminar algo ali, mas você consegue ajustar, moldar, ajustando esses comportamentos através de repetição de ações, de orientações, de incentivos, punições, por que não? Tá? Faz parte do processo também, nós vamos falar aqui também. Então, a partir de agora, você consegue construir uma cultura de excelência. Se a sua empresa tem uma cultura de mais ou menos ali, é uma cultura de excelência. Se a sua empresa tem uma cultura de foco no dinheiro do fim do mês, vai ter uma cultura de foco no cliente. Se tem uma cultura de comodismo, cultura de crescimento. Você vai poder construir o tipo de cultura que você quer. E o primeiro passo para isso, e é onde nós vamos mais focar aqui hoje, porque ele é a base, é o que eu quero trazer aqui para você startar esse processo. Ele é a base para você garantir que esse fator tão decisivo como a cultura apoie o crescimento dos seus lucros. Tá? Você, dono de pequena empresa, tem que começar hoje a se preocupar com isso, plantando ali pequenas sementes, que no começo é plantio, você quase não vai ver no efeito. Mas na hora que cresce o time, as sementes já estão plantadas, a estrutura já está pronta para suportar o time que está chegando ali. Então o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é a definição. A gente tem que trazer muita clareza para a cultura que a gente quer construir, e isso só é possível fazendo um processo de tangibilização, é você tirar das ideias e escrever num papel. O papel é bom porque ele é físico, ele é concreto, né? ele é do mundo de verdade. Depois eu recomendo que você ponha numa ferramenta, no Excel, enfim, organize isso para ficar mais acessível, mais seguro, mas no papel no começo é bom. Não adianta falar assim, não, minha empresa, eu gosto que minha empresa seja assim, assado. Não, você tem que escrever, tangibilizar. Aí você clarifica, você dá uma clareza solar ali para aquilo que você quer para a sua empresa. Com isso, fica mais fácil ser o quê? Coerente. Porque você fala, olha, eu quero que minha empresa seja desse jeito, escreveu lá, aquilo vai te fazer agir mais em relação àquilo, em concordância com aquilo, você vai ser mais coerente. Você vai ir na mesma direção, porque a direção está bem clara, a direção foi registrada. Você se comprometeu com ela a escrever. Eu quero que minha empresa seja assim. Pá, escreveu. Aqui dá um compromisso maior, você tende a ser mais coerente. Isso ajuda a facilitar o quê? O planejamento. Porque as informações ficam todas disponíveis e consegue pensar com mais facilidade o que fazer para construir a empresa daquele jeito. Qual rotina ritual você precisa implementar para ter aqueles comportamentos, para apoiar aqueles resultados. Tá certo? E a cultura, ela nasce da essência do dono, tá? Que transmite isso para a empresa e em algum momento a empresa tem sua própria essência ali. O que é a essência da empresa? Né? Tem um conceito do maior pesquisador de empresas do mundo, né? Tem trabalhos conceituados aí, ele chama Jim Collins. É um grande pesquisador, ele pesquisou o sucesso pesquisou os fatores que geraram o sucesso de empresas por mais de 20 anos. E ele traz um conceito que ele chama de fortaleça a essência, estimule o progresso. Tá? Então a empresa tem que conhecer a essência dela e tem que saber para onde está indo. Né? Eu chamo isso de essência e direção. No processo inicial de definição de cultura, você tem que identificar a sua essência, tangibilizar. Isso vai te ajudar a ter mais coerência e você preservar essa essência da sua empresa, que é o que tem feito você ter tido o sucesso atual. Seus clientes que voltam sempre, eles voltam sempre porque eles se identificam com sua essência. Os diferenciais que você construiu e te permite atrair mais esse cliente do que o concorrente, tem a ver com sua essência, tá certo? O jeitão ali, as características positivas, os pontos fortes que já emergiram na sua empresa,
tem a ver com a sua essência. Então, o que é essa essência? Em primeiro lugar, os valores. Tudo começa daí. Os valores que vêm da pessoa física, do dono que forma a empresa, e a partir do momento que vai tendo pessoas mais influentes ali, os principais valores emergem na empresa. Que é aquilo que, acima de tudo, vocês não abrem mão. Que não importa com quem esteja fazendo negócio, quem esteja contratando, onde vocês estejam atuando, vocês não abrem mão daquilo. É aquilo que vocês mais valorizam, que norteiam as decisões da empresa. As principais decisões sempre são norteadas por aquilo. Esses são os valores, certo? Isso é os pilares fundamentais de uma empresa. É a pedra angular da empresa, é esse conjunto de valores ali. E há uma hierarquia de valores. Então, os valores mais fundamentais, tem outros valores ali dentro dessa hierarquia. Depois, na essência também, vem o que? O propósito. Que no começo, né, a real é que nenhum dono de empresa começa uma empresa, assim, geralmente, sabendo o propósito. Pouquíssimos, né? A maioria, quer mais liberdade, quer condição financeira melhor, não quer ter mais patrão, quer ter mais flexibilidade. Mas por acaso das circunstâncias ou por afinidade, aquele dono de empresa acabou entrando num segmento, quando ele poderia entrar, na verdade, aqui em qualquer um, né? Vamos dizer assim. Por que ele entrou nesse segmento e não em outro? O que está fazendo ele continuar? O que ele encontrou ali, antes ou depois, ou durante esse processo de criação da empresa, que faz ele seguir em frente, levantar todas as segundas, ir lá, trabalhar, se trombar com problemas e persistir? Isso é o propósito, tá? É a razão dele fazer o que ele está fazendo. Isso compõe a essência, junto com os valores. E também outra coisa que compõe a essência são as competências essenciais. São as habilidades específicas que essa empresa desenvolveu ali, devido ao conjunto de habilidades, as pessoas que estão lá, que são um diferencial em relação ao concorrente. Não é algo fácil de ser copiado, gera valor para os clientes, tá? E faz com mais facilidade do que os concorrentes. Isso é chamado de competências essenciais. Às vezes é uma habilidade muito forte de atendimento ao cliente, assim, excepcional, uma eficiência operacional acima da média, um marketing super atrativo, uma força de vendas mais forte, uma habilidade de contratação, enfim, uma formação de líderes. Eu já vi diversas competências essenciais diferentes. Mas isso também forma ali a essência da empresa, porque isso é uma construção. Esse é o fator que constrói diferenciais, que atrai clientes, que fideliza clientes, tá? Então você precisa, nesse processo de definição da sua empresa, da cultura da sua empresa, conhecer a sua essência, entender os seus valores, o seu propósito, suas competências essenciais. Depois a gente vai para a direção. Uma vez que a essência está definida, vou preservar isso, primeiro tangibilizo, escrevo aqui no meu papelzinho, depois vou organizar isso no material aqui. Isso eu vou preservar, vou agir em coerência com essa essência. Agora vamos definir a direção. Beleza, para onde essa empresa está indo lá no longo prazo? Tá? Para onde essa empresa vai? Porque se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Frases tão faladas, eu falo muito ela aqui. E a direção começa do quê? Do sonho. O sonho é o sonho do empreendedor, né? Que abriu uma empresa, querendo alcançar algo, realizar algo, gerar valor de alguma forma, atingir algum tipo de sucesso, né? E sucesso para uns é uma coisa, para outros é outra coisa. Não tem o que é sucesso, tem o que é sucesso para você, ou para aquele dono de empresa, ou para o outro dono de empresa. E começa daí, do sonho, né? E esse sonho, com o tempo, ele vira uma visão. A visão é como vai ser o sonho quando realizado. O que tem que acontecer na sua empresa para você sentir que seu sonho se realizou? Tá? Isso é a visão. Então, a direção ela é dada inicialmente pelaquela ideia abstrata do sonho, ela já fica mais clarificada na visão, né? Então, você define a direção da sua empresa pelo sonho do empreendedor, definindo a visão, como é que precisa ser sua empresa daqui 5, 10 anos para o seu sonho, sentir que seu sonho realizou. O que você tem que ter, qual alcance você quer ter, qual o impacto, faturamento que seja, ou número de lojas, ou número de clientes, ou alguma grande métrica que representa esse crescimento da sua empresa. Mas como é que precisa ser sua empresa daqui muito tempo, 5, 10 anos, para você sentir que seu sonho realizou. Essa é a sua visão. Ela é o ponto focal da direção da sua empresa. E tem um outro
que é como é que a sua empresa vai ser reconhecida pelos clientes, tá? Nesse caminho. Essa é a pergunta mais estratégica do marketing e ela define muita coisa na sua empresa. Então, eu coloco ela também nesse grupo de definição da direção da sua empresa. É a pergunta mais estratégica de todas. Tá? Várias ações, várias frentes de marketing vão sair daqui. É aquela pergunta que é o seguinte, anota essa pergunta aí. Pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? Pelo que você quer ser reconhecido pelos seus clientes? É pela excelência do serviço? É pela extrema qualidade do produto? É pela tecnologia? É pelo atendimento? É pelo encantamento? É pela eficiência? Pela entrega rápida? Né? Pelo serviço de qualidade? Enfim, cada segmento tem o seu tipo diferencial, aquilo que é valorizado, aquilo que o dono quer transmitir aos clientes. Essa pergunta define muita coisa na sua empresa, seus processos principais, que tipo de pessoa você quer contratar, que característica-chave sua cultura precisa ter. Se, por exemplo, você quer ser reconhecido pela eficiência, pela agilidade, você não pode contratar pessoas mais meticulosas ali para trabalhar na operação, na entrega. Se você quer ser reconhecido pela excelência, você não pode contratar pessoas mais multitarefas ali para trabalhar com um produto, tá? Você tem que contratar pessoas precisas, meticulosas e por aí vai. Isso define muita coisa. Então aqui já entendemos, para começar esse processo de construção de cultura, a primeira coisa é definir a cultura que você quer construir, e isso é escrever, ó, pegar o lápis, o papel, a caneta, sei lá, escrever, depois organizar essas ideias no computador, numa ferramenta, enfim. Mas é a essência e a direção, e daí a gente começa. Pô, vou fortalecer essa essência e vou buscar essa direção aqui. Tá certo, tá? E aí, isso é um pouco de o que somos, né? A cultura é muito do que somos e o que queremos ser. Então, por exemplo, se você quer que sua empresa seja reconhecida pela excelência, aí você vai olhar para sua empresa hoje e falar assim, não, mas hoje a gente não tem tanta excelência assim, olha aqui, né, isso aqui não tá legal, olha essa pessoa aqui, olha como é que ela faz a coisa, mas eu quero porque eu quero, tem a ver com o meu propósito, tem a ver com o valor pessoal que eu ainda não consegui transmitir com a empresa, e é assim que eu quero ser reconhecido pelo mercado. Beleza, você vai pôr isso lá na cultura, um valor excelência, ou esse posicionamento, mas isso é algo que você quer ser, e tá tudo certo. A cultura é muito do que você já é, e um pouco do que você quer ser. Não adianta colocar um tanto de coisa que você quer ser ali, que você não vai conseguir construir tantas características novas de uma vez. É igual você pegar uma pessoa que é sedentária, que alimenta mal, que não bebe água, que não faz exercício, que fica o dia inteiro no celular, que não estuda, que não arruma a cama, que não faz um tanto de coisa e falar assim, ó, a partir de amanhã você tem que fazer tudo isso. Não tem como. Não vai conseguir construir os hábitos, moldar os comportamentos. É um hábito por vez, pequenos passos, constantes, repetitivos, até virar uma rotina, até virar um hábito, até isso se internalizar. E aí vamos para o próximo, tá? E uma mudança de cultura é uma coisa lenta. Vou falar disso aqui ainda. Tá? Então, o primeiro passo é definir o que somos, o que queremos ser, para onde estamos indo, como precisamos ser para chegar lá. Você organizou isso tudo, depois eu recomendo que você organize tudo num PowerPoint, uma ferramenta bonita, que facilite a comunicação. Tá? Por exemplo, no programa Fly tem um manual de cultura, que você escreve lá, tem um framework, um modelo lá para você ir preenchendo, contar a sua história, porque através da história as pessoas entendem a narrativa, entendem o jeitão da sua empresa. Pessoas memorizam histórias. Então, põe lá, a empresa foi fundada no ano tal, por causa disso, essa vontade, ano tal aconteceu isso, coloca lá a linha do tempo, os principais marcos, os pontos decisivos, os pontos de inflexão, os grandes desafios enfrentados, os grandes aprendizados, enfim, as grandes vitórias. Contou a história. Todo mundo vira uma ferramenta ali que você vai usar para comunicar com os colaboradores novos, com parceiros, grandes clientes, enfim, para comunicar para qualquer pessoa que tenha contato com a sua empresa. Aí, no manual de cultura, você põe o que também? Propósito, visão, valores. E o valor, você não pode colocar lá só o valor, meu valor é esse, 5 valores.
fica uma coisa meio abstrata, né? Do tipo, nossa, excelência, interessante. Eu sei o que é excelência. Eu acho que eu sei. Não, você tem que pegar cada valor e dar 3 exemplos, pelo menos, de como é que qual que é o exemplo de atitude conforme aquele valor. Por exemplo, excelência. Você vai lá e fala, uma pessoa que age com excelência, ela faz o quê? Ela atua dessa forma. Como é que eu percebo que a pessoa está agindo com excelência? Pô, escreve lá 3 comportamentos. O manual de cultura vira um manual mesmo. Se eu contratou alguém, a pessoa lê, ela fala, nossa, então é assim que eu tenho que agir. Beleza, vira uma orientação que norteia ela no dia a dia. E também você tem que escrever os comportamentos que não são tolerados, coisas inegociáveis na sua empresa, valores inegociáveis, comportamentos que não serão tolerados naquele ambiente. O manual de cultura tem que ter isso. Por que agir? Propósito, como agir e como não agir. Valores, tá certo? Tem que ter lá o que fazemos muito bem, os pontos fortes, as competências essenciais e o que queremos realizar. Aí você pode pôr visão, uma meta de longo prazo, né? Uma meta mensurável, audaciosa e direcionadora, um número de longo prazo que você quer atingir, as iniciativas daquele ano, tá? O que você quer realizar naquele ano ali, pode colocar, quais as grandes ações e melhorias que vão estar naquele ano. Pronto, fechou o manual de cultura, uma ferramenta visual, um PowerPoint bonito, que vai fazer você o quê? Fazer o lançamento de cultura. Vou falar disso aqui daqui a pouco. Vai apresentar para novos colaboradores, quando você faz a integração desses colaboradores. A integração é o quê? Você contrata uma pessoa nova, é a mesma coisa que você jogar essa pessoa num trem, né? Ela pega o bonde andando ali, você tem que colocar ela a bordo ali, para ela entender como é que a coisa funciona. E o manual de cultura é uma forma que você condensa tudo em uma narrativa e faz a pessoa entender o jeito da sua empresa e agir conforme os valores mais rapidamente. Tá certo? Então, integração, parcerias, grandes vendas, grandes clientes, grandes fornecedores, tudo isso você pode usar esse manual de cultura como essa ferramenta de comunicação. Beleza? Definiu a cultura, tangibilizou, escreveu, fez essas ferramentas, vamos para a implantação. Chegou a hora. E já te adianto, fazer o manual de cultura é rápido. Você não vai gastar 8 horas fazendo, né? Porque assim, também não adianta chegar lá e fazer tudo de uma vez. Você vai lá, dá uma mexida, depois tem umas ideias, você dá mais uma mexida, etc. Mas não gasta 8 horas fazendo um manual de cultura, o que é pouco pela relevância que isso dá na sua empresa, pelo impacto que isso dá nos comportamentos ali, no quanto isso vai suportar seu crescimento. Agora, implantar a cultura não é rápido, demora. Tá? Vicente Falcone fala bastante, que demora 5 anos. Isso para o dono da pequena empresa, fala, cara, 5 anos. A empresa foi fundada há 1 ano, então tem que dizer que tem mais 5. Obviamente, né, quanto maior a empresa, mais lenta é a mudança, porque são mais pessoas para mudar, porque tem pessoas que nem conhecem o dono, nunca sabem quem é o dono, mas o dono não sabe o nome dele, nem cumprimenta o dono. Se o dono vem na rua, o dono nem sabe que ele trabalha na empresa. Então, empresas que são muito grandes, tem muita gente, que não é possível juntar todo mundo numa sala mais e falar assim, pessoal, é o seguinte, a partir de agora vai ser assim, assim, assado. Empresas que não tem mais esse porte, aí, para mudar a cultura, tem que passar por um processo de transformação organizacional, iniciativas e uma série de coisas, é muito mais pesado. Tem que mover aquela máquina daquela empresa grande. Pensa numa Amazon da vida, a Amazon tem, a última vez que eu vi o número, tinha 1.300.000 colaboradores, é um pequeno país. É um processo, assim, da ordem de bilhões para mudar a cultura de uma empresa dessa. Mas a sua empresa é uma pequena empresa, você pode começar já, mas não é rápido, porque depende de mudar pessoas. E o comportamento de pessoas não muda da noite para o dia, tem que ser repetição, insistência, tá? Então, como é que é o processo de implantação de cultura? Ele começa com o lançamento. O lançamento. Por que o lançamento? Porque senão as pessoas não percebem. Porque as pessoas que estão lá na sua empresa, elas entraram na empresa, elas ficaram um tempo captando informações ali, e depois de um tempo ela não vê mais o que está acontecendo, ela vê aquilo que ela acha que é. Como assim, né? A pessoa entrou na sua empresa, tem um colega de trabalho ali,
ele pega uma primeira impressão daquele colega de trabalho. Aquela pessoa fez aquilo, ele fala, essa pessoa é mais, né, mais assim, ela é pessoa proativa, né, amigável e tal. Aí daqui a pouco essa pessoa já até mudou, nem é assim mais. Aí a outra pessoa não percebe, ela está vendo aquilo através do que ela acredita que a pessoa é. Então, se você mudar algo na sua empresa da noite para o dia, do tipo assim, na sua cabeça, não, a partir de amanhã eu vou incentivar esse tipo de coisa e etc, etc. Aí a pessoa vai lá, você até dá um elogio, a pessoa fica tipo assim, ué, estranho, ele não gosta disso, né? Ele não gosta disso aqui na empresa, mas tá, entendi. Aí depois você elogia, não, estranho, aqui não gosta disso, né? Então, por isso você tem que fazer o lançamento, você tem que fazer um lapso temporal do tipo, ó, a partir de agora é assim. Antes era assim, por causa disso nós temos que mudar, a gente quer chegar aqui, a gente precisa dessa característica, nossa essência é essa, vamos buscar isso aqui, vamos juntos, se a gente chegar lá nós vamos ter premiações, recompensas, todo mundo cresce junto, mas aqui ó, lapso temporal, a partir de hoje, um evento associado com experiências positivas, né? Eu recomendo que você crie um lançamento de cultura, um evento, um café da manhã, um almoço, algo positivo, não é hora de ir lá passar sermão na equipe não, tem chefe tem dono de empresa que não perde uma oportunidade, juntou todo mundo e fala, mas vocês têm que ter mais responsabilidade aí, correr mais atrás, né? Enfim, não é hora não, é hora de trazer só coisas positivas para aquilo virar uma associação, que a cola da lembrança é emoção, né? Então, as pessoas têm que colar aquilo ali com uma emoção positiva, com um café da manhã agradável, uma conversa otimista, gerar perspectiva de melhorias, oportunidades para todos ali. Fez esse evento, fez o lançamento da cultura, onde você pegou aquele manual de cultura ali, explicou por que vocês precisam mudar, e um dos motivos mais latentes é porque o crescimento é sobrevivência, estabilidade não existe, se sua empresa está estagnada, o mercado te puxa para baixo, os concorrentes crescem, o padrão de consumo muda, então só por causa disso você já precisava mudar, você precisa crescer. Então você chega lá, fala isso, fala para onde você quer levar a sua empresa, aquilo que você valoriza, aquilo que você acredita, as características que você quer ter para aquela empresa e pergunta, vamos juntos e pronto. Fez o evento de lançamento de cultura. Depois, para sustentar isso, aí é um trabalho que nunca acaba e é para sempre. Primeiro que uma andorinha só não faz verão, né? Você tem que ser o missionário da cultura na sua empresa, você é o dono, então acima de tudo, você tem que ser o exemplo e agir 99,999%, 99999% do tempo conforme os valores que você escreveu na cultura. E quando você não agir conforme os valores, você tem que se reconhecer e pedir desculpa. Mas é 99,999%, porque você é o exemplo. Se você está escrevendo algo no papel, está agindo diferente, não está tendo walk the talk, né? Andar conforme o que falar, fazer o que faz, fazer o que fala, né? Não funciona. Então, o primeiro passo é ser o exemplo. Definiu, lançou a cultura, cara, seja o exemplo. Se policie, tenha autodisciplina, tenha controle emocional. Ou define um valor diferente, define do jeito que você quer seguir, tá bom? Não vai pôr uma coisa no papel e ser outra na realidade. Como eu falei, uma andorinha só não faz verão. Então você tem que ter mais pessoas sendo exemplos. Se a empresa for crescendo, seus líderes têm que ser exemplos, têm que ser os guardiães da cultura. Eu chamo eles de guardiães da cultura. Você chama essa pessoa a bordo antes, explica para ela, fala que está contando com ela para ser um exemplo, para disseminar a cultura lá dentro da empresa e estabelece essas parcerias, esses guardiães da cultura na sua empresa. Feito isso, bom, você já construiu uma estrutura ali de pessoas que vão ser o exemplo daqueles comportamentos, dos valores, da tomada de decisão coerente com a cultura, tá certo? Agora, depois do exemplo, tem uma segunda coisa que é a coisa mais importante para a construção de cultura. É uma das coisas que mais manda, só pede para exemplo, que é o seu sistema de recompensas e punições. Eu digo sistema porque tem um conjunto de formas ali de reconhecer e punir pessoas, né? Então, quando está numa sala de reunião, quando está num ambiente ali aberto da loja, alguém fala algo e o dono, muito bem, parabéns, nossa, e elogia as pessoas, o que aquilo cria? Cria o quê?
um reconhecimento, cria uma emoção positiva naquela pessoa que teve aquilo, e nas outras, uma vontade de passar por aquela emoção. Que legal, aquela pessoa foi reconhecida. Entendi o que eu tenho que fazer para receber o mesmo tipo de reconhecimento. Então, esse tipo de coisas reforça aquele comportamento. Agora, quando você critica, quando você humilha, né, que não deveria fazer, quando você xinga, quando você cobra, quando você se exalta por algo, todo mundo fala, opa, isso não pode, que é isso, eu não quero passar por isso não. E a pessoa que fez fala, caramba, não vou fazer isso de novo. Então esse tipo de pequenas ações diárias, elogios e críticas e cobranças, e também recompensas, premiações, bonificações e ao mesmo tempo demissões, né? Ou seja, recompensas maiores e penalizações maiores, isso vai moldando ali o que é esperado naquela empresa, o que não é tolerado, quais comportamentos são incentivados e valorizados, quais comportamentos são inadmissíveis, quais comportamentos são mais ou menos, não são nem valorizados, mas também não são nem punidos. E isso vai moldando a cultura da sua empresa. Por isso que você tem que ter claramente ali a definição da cultura, escrita, organizada. Quando você tiver ali com mais de 15 colaboradores, ali, 15 no máximo, 15, 20 no máximo, você vai trazer alguém de RH, essa pessoa de RH só focada em recursos humanos, vai começar a organizar essa estrutura, vai começar a filtrar pessoas e só contratar pessoas com alinhamento cultural, tá? Mas é algo que você, dono da empresa, tinha que fazer. Se você que contrata ainda, né, e se você tem menos de 10, 15 colaboradores, arrisco dizer que só você contrata, você tem que buscar pessoas que têm esse alinhamento, que têm esses valores parecidos, que têm um estilo parecido, tá? Que tem alinhamento cultural, porque daí para frente sua cultura vai se solidificando. Primeira coisa para você ter algo homogêneo é parar de colocar coisas diferentes, né? Você tem um pote ali, você quer ter uma mistura homogênea, você vai parar de pôr coisas diferentes, você tem que pôr mais do mesmo, mais do mesmo. E esse mais do mesmo não é pessoas iguais. Pessoas tem que ter diversidade. Para ter ambiente de criatividade, tem que ter competências diferentes, perfis comportamentais diferentes, uma série de diferenças, mas o núcleo ali de valores são parecidos. Esse cerne ali, pessoas feitas da mesma coisa, que convivem bem juntas, tá certo? Haverá colaboração. Então, o caminho é esse. Esses são os passos. Recapitulando aqui, começa com definição de cultura. Extrai ali a cultura que você quer construir, organize em essência, direção, o que somos, para onde vamos, o que queremos ser, por que fazemos o que fazemos, como agimos, o que é tolerado e o que não é tolerado. Depois, implantação de cultura, lançamento, exemplo diário, recompensas e punições coerentes com a cultura que você quer construir. Depois você faz sustentação disso, elabora um plano de rotinas mensais. Por exemplo, lá na Onergy, a gente contratou 40 pessoas nesse início de 2023. E a gente está indo passando de 100 pessoas. Então nós estamos fortalecendo nossas rotinas lá. Nós temos uma rotina mensal, onde um colaborador, a gente tem 6 valores e 6 artefatos, né, pequenos objetos que representam aquele valor. E a cada mês, um colaborador que está com esse valor, desde a última confraternização, ele reconhece alguém por ter agido conforme aquele valor. Ele conta uma história, que é um exemplo de comportamento que aquela pessoa teve naquele mês, que ela se destacou naquele valor. E no mês seguinte, essa pessoa fica com esse artefato na mesa dela, é reconhecida pelos colegas, posta no LinkedIn, tira foto, acha legal pra caramba, e ela tem a missão de observar ao longo do mês quem é o exemplo daquele valor para que ela passe no mês seguinte. E isso mantém viva essa observação. E a gente, de 6 em 6 meses, a gente faz uma dinâmica de tipo uma avaliação, uma provinha com pequenos brindes para quem acertar os valores, e anualmente uma avaliação 360, onde 5 pessoas avaliam as pessoas por agirem conforme os valores. A gente pega lá os valores, os comportamentos que estão lá no manual de cultura, faz essa avaliação 360 e isso compõe
um indicador global, né? Sai uma nota disso aí, acompanha um indicador global, vai ter uma premiação. Então as pessoas são premiadas por agir com base nos valores, elas são reconhecidas por agir com base nos valores. Elas observam que agem conforme os valores. Isso mantém aquelas pessoas o quê? Semelhantes. E onde há semelhança, há essa base de confiança. As pessoas sabem que estão indo para a mesma direção, porque tem uma grande meta, tem algo que está sendo buscado ali. Surge o quê? Colaboração. E as pessoas falam, olha, confio nessa pessoa aqui porque ela é tipo eu, tem os mesmos valores. Nós estamos indo para o mesmo lado, para o mesmo lugar. Então, mesmo que surjam conflitos aqui, vou trabalhar junto para chegar lá. E é isso que a gente constrói com a cultura. É trabalhar de um jeito que suporte o crescimento, que faça a empresa crescer, que faça as pessoas se orgulharem de trabalhar lá. Então, como garantir que esse fator tão decisivo como a cultura apoie o crescimento da sua empresa? Comece a construir sua cultura agora. Defina, implante e sustente sua cultura. A gente fica por aqui e até nossa próxima aula ao vivo. Valeu, pessoal. Até a próxima.